Agora tá bom. Cara, essa sua garrafa, ela é muito engraçada. Ela é como se fosse um galão de Tanto, água, né, cara? A minha é um galão de bota água, né? sede. Um galão de água daqueles, né, que ficam naquelas máquinas e, né, um galãozinho pequeno para tomar o tanto de água que é necessário. Sinal de Isso que você aí. bebe bastante água, isso é muito bom. E aí, meu amigo, tudo bem? Bem-vindo. Ela tá cortando bastante, eu não ouvi nada que você falou. Tá cortando bastante? Tá ruim? Agora ficou melhor. Recesso aí, tô te falando. Primeiro dia de Você já tá no recesso aí. recesso, cara? Não estamos nada, estamos no Recesso só pra escritório, estamos você, fazendo cara, que tá aí. HC. Eu Tô nessa live também. com você e o Prazos Jefferson. abertos e prazos sendo cumpridos. Exatamente. Estamos nessa vibe. É a vibe do criminalista. Meu amigo, Vamos lá. pra gente começar, meu irmão, eu queria primeiro te agradecer por ter me convidado para prestar uma opinião a respeito do projeto de crime também, em relação a você falou da questão processual e pediu para que eu falasse da questão material, e também te agradecer depois que daí surgiu a ideia da gente fazer essa live, e você prontamente aceitou, mesmo nesse horário meio estranho, que eu estou com os horários meio estranho hoje, mas felizmente fica aí 24 horas para a galera. Isso aí. Já que a gente está no seu Instagram, rapidamente me apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Buni, eu sou advogado criminalista na mesma cidade do Marlon, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estamos aqui no Centro-Oeste. Nos formamos na mesma universidade. O Marlon é professor hoje nessa universidade, Universidade Católica Dom Bosco. Eu já fui professor substituto. Da graduação, estava fazendo um mestrado na PUC do Rio Grande do Sul, concluí lá meu mestrado na PUC-RS, fruto do livro. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre ele. Um dos temas aí, 2 temas na reforma do pacote anticrime tocam em matérias que eu trabalhei aqui no meu livro, Direito ao Recurso no Processo Penal. E aí, quem não me conhece, pode me seguir, é Thiago Bunin, vai ficar aí, tá marcado aqui abaixo do nome do Marlon, meu nome, Thiago Bunin, me segue no Instagram também, sempre tentando produzir conteúdo assim como o Marlon para auxiliar vocês. Marlon, já vou engatar aqui e vou dizer que eu acho que você deve começar, mas do Tá cortando. penais pra gente ir conversando. Tá cortando muito, cara? Tá, eu ouvi a parte, eu ouvi a parte de Pior que o você seu cortou para começar e mim dali pra também. frente eu não ouvi nada. Não, o seu cortou para mim também agora. Eu disse para você começar, falando dos aspectos penais e etc. O que você acha? Eu vou falar bem por cima dos aspectos penais, aí você comenta, mas depois a gente fica mais nos processuais, porque eu acho que são os mais importantes, né? Eu também achei, viu, Marlon? Do que os Eu penais. também achei. Falando dos aspectos penais, a gente tem algumas mudanças, inclusive, que tem num post aí nos 2 Instagrams, no meu e no arroba Thiago Bunin, que seria basicamente uma correção de um erro muito antigo, né, que é a questão da concussão e da corrupção passiva, até entrar em vigor do projeto anticrime, se ele for efetivamente homologado pelo presidente, a pena da corrupção passiva, que é você pedir dinheiro para alguém, ela era uma pena muito maior do que a da concussão, que era você exigir dinheiro de alguém. Então ficava uma coisa meio estranha. Esse erro é corrigido. A suspensão da prescrição em relação ao acordo, que o acordo é mais uma questão processual, né? O acordo de não persecução penal, que é uma coisa interessante. Há um pouco de aumento de pena em relação à questão do roubo, por isso que eu falo que não tem muita coisa muito interessante. Tem mais negativo, né? A questão o que ao meu ver, eu peço sua opinião também, meu irmão, o aumento de pena para 40 anos, máximo de 40 anos, o que você acha? Você mesmo taxou isso ali, Marlon, de inconstitucional. Eu queria até te provocar e pedir para você explicar para a galera por que você pontuou ali
as razões de esse aumento de 40 anos ser taxado de inconstitucional? Ao meu ver, o aumento de pena de 40 anos, eu não sei se eles estão tentando uma mudança constitucional em consequência dessa dinâmica de pacote anticrime, mas pelo que eu percebi, né? E a limitação de 30 anos constitucional, além da questão de dignidade da pessoa humana, além da questão da gente estar... O fato de você querer aumentar a pena para 40 anos, considerando que nós temos lá todos os incisos do artigo 5º como cláusulas pétreas e que não podem ser alteradas. E, além disso, nós temos a questão do parágrafo 2º lá do artigo 5º, que fala que o Brasil, ele sendo signatário, aquelas regras de tratados internacionais de direitos humanos, elas valem para o Brasil. Eu vejo como inconstitucional e inconvencional. Eu coloquei inconstitucional mais porque para nós é mais importante essa questão do aumento de pena para 40 anos. O que você acha? Vamos lá, vamos traçar um pensamento assim, né? Nesse sentido de inconstitucionalidade, porque você falou do princípio da dignidade da pessoa humana. Eu até coloquei aqui para lembrar esse número de cabeça. A expectativa de vida no Brasil, média da população, aí, masculino e feminino sem distinção, é de 75 anos de idade, expectativa média de vida. Quando você coloca uma pena de até 40 anos, e você pensar que esse sujeito só pode ser punido a partir dos 18, né, é muito mais do que a metade do tempo de vida dele sob a possibilidade de ser punido pelo poder estatal a partir dos 18 anos. Então é de todo desarrazoado. Que essa expectativa de vida para quem está preso, ela não tem esse patamar, ainda patamar médio do Brasil, né? Ainda menor, ainda menor. Então, assim, de pronto, fere a dignidade da pessoa humana, certamente. Né? Se a gente levar em conta essa expectativa de vida de 75 anos, a pessoa a partir dos 18, e que as mortes no cárcere, inclusive fizemos uma live com o Douglas falando de facção criminosa, morte no cárcere acontece, por vezes, muito mais cedo do que se espera, por N motivos, N fatores, que não são o nosso objeto da live hoje. Então, sem dúvida, acho que esse teu ponto de dignidade da pessoa humana é aí. Fere a dignidade da pessoa humana esse aumento de pena para 40 anos. Fere certamente. Chega a ser quase uma perpetuidade, né? Eu acho que chega a ser quase uma perpetuidade, é bem isso, Marlon. Eu acho que no ponto dos aspectos de reforma penal, talvez o ponto mais negativo é esse aumento de 30 para 40. Soa de todo desarrazoado, muito porque 10 anos, se quisessem aumentar, já não achava justificável. Mas um aumento de 10 anos foi de todo desarrazoado. Aumentar de 30 para 40, para mim, é um dos piores pontos aí. Concordo plenamente. Outro ponto que eu também não gosto bastante é a questão de você a possibilidade da perda de bens particulares. Não sei se no aspecto técnico ele é tão ruim, mas eu tenho certeza que no aspecto prático ele vai ser uma bomba, né? E você vê, ele diz, a possibilidade para o pessoal entender. Hoje em dia, abraço aí ao amigo Fabiano Lopes, hoje em dia o sujeito pode perder bens pelo artigo 91 e 92 ali do Código Penal, mas a perda de bens são bens obtidos com o crime, proveito do crime, ou bens utilizados para a prática do crime. Para a prática do crime. Exatamente. E aí ali ele coloca uma possibilidade de perda dos bens quando a pena máxima é superior a 6 anos, independentemente da origem desses bens. Então, sejam eles bens lícitos. Então, uma pessoa que praticou um crime de homicídio, que é um crime que, por vezes, a pena vai ficar superior a 6 anos. De nada tem a ver com os bens lícitos, com o patrimônio lícito daquela pessoa, o crime praticado, um crime de homicídio. E ela pode perder ali patrimônios particulares em virtude disso. Né? Eu te confesso, Marlon, nem olhei ali no pacote essa previsão para saber qual a quantidade de bens ou que bem que ele pode perder. Achei ali agora o artigo, né? Bem na primeira página. O sujeito pode perder patrimônio ali e ele não coloca nenhuma, ele não dá nenhuma dosagem de quanto esse patrimônio. Olha lá, gente, lendo para vocês. Na hipótese que é incompatível, né?
Na condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada perda do produto ou proveito do crime dos bens. Até aí, ok, é assim. Aí o parágrafo 1º, né, que dá ali a possibilidade, é isso, né, Marlon? De perder bens que sejam ainda de origem lícita. E ele não traz ali uma dosagem, né? Quem vai dosar isso é o juiz. Vai ficar ali ao arbítrio do juiz decidir o que esse cara pode perder e quanto que ele pode perder por uma condenação, ainda que esse bem não tenha relação com o crime. Então, acho que isso talvez fere o princípio da individualização da pena e talvez a gente pode até falar em não sei se violação até de princípio da legalidade, pois senão a pena sem prévia cominação legal, essa cominação tinha que estar aferida pelo menos um quantum ali, viu, Marlon? Me preocupou muito essa falta de quantum. Como o doutor Fabiano falou agora, discricionalidade do juiz é sempre um problema. Por isso que meu medo é a questão prática, né? Quando você coloca uma situação de que ele vai poder perder o patrimônio, desde que esse patrimônio seja incompatível com o rendimento lícito, primeiro, para mim é incongruente, porque se o rendimento é lícito, automaticamente não tem como ter incompatibilidade. E segundo que eu duvido, aí vai ficar a cargo da defesa, o que não poderia ficar, eu duvido que o juiz vai atrás de verificar se essa pessoa é uma pessoa que economiza, porque 2 pessoas que ganham 3 mil reais por mês, elas têm padrões de vida completamente diferentes, dependendo do tipo de gasto que é feito. Então, como que o juiz vai averiguar essa situação? Ele vai olhar com qual parâmetro para verificar se esse patrimônio é ou não é compatível com o rendimento lícito. Então, também, o que ele entende como rendimento lícito, né? Será que ele vai criar algum mecanismo será que eles vão criar um mecanismo de regulamentação para dizer dessa licitude, desse rendimento? Eu acho muito difícil da aplicação prática disso aí. Talvez, também concordo com você que pode ter uma questão do princípio da legalidade, até por causa da taxatividade, né? Não pode deixar esse conceito aberto como está aí, mas talvez mesmo se eles limitarem isso a alguma coisa, eu vejo problemas com a prática. Porque os juízes não vão atrás de saber se efetivamente esse patrimônio foi lícito ou não foi lícito. Vai ficar a nosso cargo para a gente tentar fazer essa prova negativa ou positiva da licitude ou não do patrimônio. Aí a gente vai tratar de um patrimônio adquirido há 20, 30 anos atrás e que ninguém vai ter nenhum registro de como que foi comprado, quanto foi economizado por mês para se comprar esse patrimônio. E se a gente não conseguir provar, pelo que está escrito aqui, basicamente, qualquer crime com pena máxima superior a 6 anos, né? Basicamente vai ter apreensão de praticamente todo o patrimônio. Para mim, fere também a questão da pena não poder passar da pessoa, do apenado, né? O patrimônio não pertence apenas a ele, pertence também à família, né? Perguntaram aqui, Marlon, Anderson Lombardi, 19, se o sujeito pode ser preso e ainda perder os bens. Justamente isso. Hoje a perda de bem que a gente comentou ali, que é só bem que seja proveito do crime ou objeto utilizado para a prática do crime, vai se estender para pegar bens lícitos. Então, o sujeito condenado a uma pena de prisão, e a pena de prisão em decorrente da condenação, aí sim eu tenho uma pena em virtude da prática de um crime. Aqui eu estou tendo uma pena, que é a pena de confisco, uma pena de perda de bens, sem um porquê. Porque se o bem não tem relação com a prática do crime, eu estou tendo uma pena sem um porquê. Ainda que tenha crime praticado, se esse crime não guarda relação com um bem, você está confiscando o bem da pessoa de maneira, ao meu ver, ilícita. Sem ter um fundamento de por que você está confiscando bem. E aí, te trazendo isso para o campo processual, que é justamente o que você estava falando, inverteu o ônus da prova. E não sei nem se inverteu o ônus da prova. Acabou, talvez, com o ônus da prova, porque na medida em que ele coloca que é independente de prova, de serem proveitos do crime ou não, eu posso pensar que ainda que eu prove que aquilo é de origem ilícita, não interessa. Isso pode ser confiscado. Eu estou pensando que vai ser dessa forma. A subjetividade vai ficar toda em cima toda em cima da questão da compatibilidade, né? Quem que vai decidir a compatibilidade vai ser o juiz. Certamente. E a internet sendo super valorizada, né, Marlon? Teve ali um aumento que você taxou como desproporcional, um aumento ao triplo nos crimes contra a honra, quando são divulgados pela internet. Eu não lembro qual é a fração de aumento hoje em dia, mas é fração, né? Não chega nem ao dobro, e agora vai aumentar em triplo. É consideravelmente grande, né? Apesar dos crimes contra a honra serem... A gente está numa tendência, na verdade, dos crimes contra a honra
passarem para o campo da esfera civil, né, cara? A gente estava nessa tendência antes e agora vem esse aumento aí, completamente desproporcional. Sim. Mas eu vejo um outro problema também, Thiago, acho que mais importante que esse, e que você vai bater também na esfera processual, da questão da possibilidade do juiz da execução ser o responsável pela execução da pena de multa. A gente já tem um problema agora, que nós já enfrentamos e infelizmente estamos perdendo essa batalha nos tribunais superiores, do juiz criminal poder arbitrar um mínimo de indenização, né? Entrar na esfera civil que não é da competência dele. Agora aumenta-se isso, colocando no juiz da execução a possibilidade de uma execução que seria uma execução fiscal. Ele vai decidir agora como vai executar e como que vai fazer, e ele vai ter, além de tudo, contato com isso para verificar, por exemplo, o mesmo juiz verificando aqueles requisitos de progressão de regime, vai ser o mesmo juiz que está verificando a esquiva do cara em relação ao pagamento da multa. Será que isso não vai interferir nessa lógica do juiz e no pensamento desse juiz para ele ficar um pouco mais parcial em relação a essa progressão de regime, pensando nessa outra lógica? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Esse é um problema muito grande. E eles não tiveram fundamentação para julgar a culpa do sujeito, o mérito da causa, se ele é culpado ou se ele é inocente, e previamente já foi contaminado com elementos do inquérito policial e com decisões cautelares que exigem um juízo dele de indícios de autoria e prova da materialidade, como, por exemplo, né, decisões de decretação da prisão preventiva, decisões de decretação de prova, como busca e apreensão, interceptação telefônica. Esse sujeito já analisou a presença de indício de autoria e materialidade. No caso da prisão, isso é ainda mais gritante. Ele deixou a pessoa presa, porque entendeu que a prisão dele era necessária e porque reconheceu como pressuposto para essa prisão indício de autoria e prova da materialidade. Futuramente, é muito complicado que esse juiz consiga julgar de maneira imparcial. É muito complicado que você pense numa pessoa que prendeu um sujeito e manteve um sujeito preso durante um processo, posteriormente vai dizer, eu errei. Eu errei por manter ele preso e agora estou absolvendo. A teoria, tem uma teoria da psicologia social que chama a teoria da dissonância cognitiva. Quanto a isso, tem uma tese também lá da PUC do Rio Grande do Sul, do Ruiz-Ritter, Ruiz com Z no final, Ritter com 2 T's, Ruiz-Ritter, foi orientado pelo Auri, e o Ruiz trata sobre isso, a teoria do Leon Festinger, que é quem estuda a psicologia social, e ele fala da dissonância cognitiva. Quando você tem acesso ao conhecimento e você toma ele como o juízo certo para você, para que depois você quebre esse juízo e volte atrás, é algo muito complexo, é algo muito difícil. O voltar atrás na nossa vida é algo muito complicado para o ser humano. E o juiz é ser humano, a gente tem que ver o juiz como um ser no mundo, né? O Auri sempre fala isso. Então a ideia do juiz das garantias é colocar um juiz diferente do juiz que vai julgar o mérito para fazer essas análises prévias. E eu gostei muito, viu, Marlon? Não tinha no projeto de reforma do CPP, tanto no PLS 156/2009, quanto no PLS 8045 de 2010, que eram os 2 projetos de reforma do CPP, o juiz da garantia atuava em momentos cautelares e da fase de investigação, mas não fazia o juízo de recebimento da denúncia. E no pacote anticrime, ele previu como uma das atribuições do juiz das garantias até o recebimento da denúncia. Então ele faz o recebimento da denúncia. Após o recebimento da denúncia, a gente passa para o juiz da instrução, né? Então vai ser essa a função do juiz das garantias, que eu acho importantíssimo. E para quem não acha, a última citação acadêmica que eu vou te fazer aqui, eu já falei do André Machado Maier, já falei do Ruiz-Ritter com a tese do Leon Festinger, vou falar do Ricardo Gleckner, que é o meu orientador. Você acha disponível esse trabalho do Ricardo Gleckner no Google, tá? Chama Confirmation Bias. Confirmation Bias. Não é assim a pronúncia, tá? Tô dizendo como escreve. Confirmation Bias. O Ricardo, olha que legal, Marlon, acho que eu até comentei com você sobre isso. Ele fez uma análise no Rio Grande do Sul, tomando como database o ano de 2015, salvo engano, 2015 ou 2016, tá?
e ele analisou no Rio Grande do Sul, entre os processos que não eram sigilosos, juízes que prenderam cautelarmente, quantos condenaram depois? E o número foi 100%, tá? 100%. Todos os juízes que prenderam preventivamente o sujeito, depois condenaram ele. Por tudo isso que eu disse. O juiz fica contaminado, não porque o juiz seja mau, não estamos desconfiando disso, mas eu desconfio da própria capacidade do juiz enquanto ser humano de voltar atrás de uma decisão que ele escolheu, que tinha indício de autoria e prova de materialidade, deixou esse sujeito às vezes preso 2, 3 anos e para depois absolver ele. Isso é muito difícil porque o juiz é ser humano. Seria difícil para mim, seria difícil para o Marlon e é difícil para qualquer ser humano sentado na cadeira do juiz fazer isso. Concordo. Vamos responder a pergunta do Gabriel Salomão. Está perguntando se a figura do juiz das garantias vai trazer mais gastos para o Estado, mais concursos públicos ou apenas distribuição entre os já existentes. Acredito que nós temos um déficit de juízes hoje já. Nós temos cidades sem juiz, nós temos varas abarrotadas e que não tem juízes suficientes para o julgamento. Então, existe uma necessidade hoje já de se fazer concursos públicos para você poder cumprir essas vagas. Mas eu não vejo, eu acho que eu não consigo encontrar também um meio, assim, pensando de supetão para resolver o problema, mas eu não vejo a necessidade de imediatamente se fazer um concurso público, considerando que nós temos já uma distribuição de magistrados feitas hoje para as audiências de custódia, por exemplo, e não foi necessário fazer um concurso público diferente. Então, talvez tenha colocar um pouco mais de atribuição em algum magistrado, para que talvez fique um magistrado vinculado ao outro, ou tenha uma escala de magistrados para o atendimento de flagrantes e assim por diante. Acredito que de imediato não se precisa fazer concurso público, mas talvez em um segundo momento seja necessário, além das vagas que já estão faltantes, um concurso público para aumentar o número de vagas de juízes e efetivamente, se possível, o ideal, ao meu ver, seria se isso se desvinculasse completamente das varas criminais, tivesse uma vara específica de juiz das garantias. Aí você não teria esse contato entre eles. Mas aí isso eu acho que no momento posterior. O que você acha? Eu penso 3 coisas para responder essa pergunta aí do Gabriel e complementando o que você disse, Marlon. Eu conversando com esse juiz, meu amigo, fiz exatamente essa pergunta para ele. Isso vai gerar mais gastos? Porque eu também, igual você, não tinha uma solução rápida para isso na cabeça. E ele me deu uma solução muito interessante. É a solução que está acontecendo agora, por exemplo, no nosso estado aqui no Mato Grosso do Sul, e deve ser assim também em outros estados, utilizada para o plantão judicial. No plantão judicial agora no Mato Grosso do Sul, a gente não tem juízes em todas as comarcas. A gente tem juízes em regiões responsáveis por várias comarcas. Então ele me disse, Thiago, por exemplo, numa comarca em que eu só tenho um juiz, eu determino juízes por regiões como juiz das garantias. Então, às vezes, o cara faz trabalho cruzado. Ele é juiz nessa comarca, juiz de instrução, na onde isso não seja possível ter 2 juízes. E ele faz o trabalho de juiz das garantias como juiz de uma comarca contígua, como juiz de uma comarca próxima. Tá? Então, ele deu essa ideia para solucionar. É possível. Ou que futuramente eu tenha, igual a gente tem aqui no Mato Grosso do Sul, uma vara de execução penal do interior e uma vara de execução penal da capital. Nosso estado aqui é um estado, podemos dizer, pequeno, né? Que a realidade permite isso, né? E a ideia que ele deu foi justamente essa. Por exemplo, futuramente nós vamos ter o juiz das garantias da capital e o juiz das garantias do interior, talvez, para responder por todas as varas do interior, ou 2 para responder para a vara do interior. Então, eu acho que o argumento de que isso vai trazer mais gastos talvez seja um argumento muito fácil para poder dispensar a necessidade de juiz das garantias. E num segundo ponto, eu acho que futuramente seria necessário sim concursos diferentes. Porque eu acho, não vou falar em viés ideológico, mas eu acho que a compreensão de atuação de um juiz da instrução vai ser diferente da compreensão de atuação de um juiz das garantias. Eu, por exemplo, Marlon, nunca fazer concurso público, sobretudo porque nunca me identifiquei com nenhuma das funções de carreira, de Ministério Público, de promotor de justiça, de juiz, talvez da Defensoria Pública, mas que no nosso estado tem muito pouco investimento ainda, tem uma dificuldade de atuação. Mas te digo, olha só,
Se tivesse idade ainda para isso, não tenho mais hoje em dia, mas se tivesse idade, juiz das garantias era uma carreira que eu iria me interessar, que eu gostaria de talvez prestar concurso público. Então acho que a compreensão de atuação é diferente. No Chile é assim, viu? No Chile a gente tem concurso público diferente, são carreiras distintas. O juiz da instrução e o juiz das garantias são pessoas diferentes. Particularmente, eu acho que o concurso público de magistratura deveria ser direcionado, assim como garantias, ele deveria ser direcionado em relação a tudo. Então, o cara faz concurso para ser civil, concurso para ser penal, concurso para ser fazenda pública, porque ele vai ficar 100% ali, porque a gente acontece, como acontece no nosso estado, do juiz vir da vara civil direto para a vara penal e ele não sabe nem o que ele está fazendo ali. Porque ele vai aplicar aquela lógica de processo civil no processo penal e a gente acaba tendo um problema. Né? E acredito que o inverso deva ser problemático também para os civilistas. Eu acho que o mundo ideal seria um concurso para cada tipo de coisa, inclusive para as garantias, seria fantástico, realmente. Acontece até no tribunal, né, Marlon? Rapidão, eu não quero me estender nisso, mas esse era um dos temas mais interessantes, juiz das garantias, né? Se não tiver um concurso público diferente, o juiz que cair nessa função vai ter que compreender e vai ter que estudar o porquê dele estar ali. O nome já diz, juiz das garantias. Ele está ali para garantir, ele está ali para respeitar as garantias do sujeito. E isso é algo muito fácil de se compreender, ainda que ele seja um juiz que venha da vara civil. Recentemente eu tive aqui em Campo Grande com um ministro do STJ, o ministro Ribeiro Dantas, e ele foi, durante toda a carreira dele, ministro de vara civil. Sempre foi ministro de vara civil, no TRF foi ministro de vara civil. E foi o Ribeiro Dantas, Marlon? Desculpa, tô falando a pessoa errada, não foi o ministro Ribeiro Dantas, foi? Que teve no nosso congresso aqui? Não foi o Ribeiro Dantas, não. Não foi o ministro Ribeiro Dantas. Eu preciso fazer... Eu sei que foi aquele que deu aquele voto fantástico no processo, acho que do Lula. Eu não me lembro o nome dele, não, mas eu sou péssimo para o nome. Foi o ministro do STJ que deu o voto do desacato também. Rapidinho aqui na internet, só para eu fazer justiça, quem foi o ministro que deu o voto do desacato. Mas o que ele me dizia? Ele foi ministro, área civil, ele foi juiz de área civil durante toda a vida. Inclusive, ele era membro do Ministério Público, do 5º Constitucional, virou desembargador no TRF em área civil e só foi ter contato com matéria criminal quando chegou no STJ. Era o ministro, não era o ministro Nefi Cordeiro, não. Aí, o Alex. O Alex. Não é o Nefi, não, Alex. Não é o Nefi, não. Foi o Nefi, certeza? Não foi, certeza. E só foi ter contato com a área criminal quando chegou no STJ. E começou a estudar o STJ e deu diversas boas decisões. E começou a estudar o processo penal, o direito penal, e deu várias boas decisões, né? Então, eu acho que foi o Ribeiro Dantas mesmo, né? O Felipe tá confirmando. Foi o Ribeiro Dantas. É isso mesmo, foi o Ribeiro Dantas, exatamente. Eu tinha acertado lá no começo. Então, eu acho que a questão é ter boas intenções, tá? A questão é ser bem intencionado e ser humilde, reconhecer que é preciso estudar. Se eu era juiz de vara civil e agora estou no ambiente penal, se eu era juiz instrutor e agora me tornei juiz das garantias, é preciso estudar para compreender o que é isso. Já passando para o segundo tema, Marlon, que eu toquei como ponto positivo, e aqui você rápido, é a reinclusão daquilo que era o parágrafo 4º do artigo 157 do CPP, que foi vetado quando foi previsto ali o artigo 157 reformado para fazer a previsão das provas ilícitas e que previa a exclusão do juiz que teve acesso à prova ilícita. Se o juiz viu a prova ilícita, ainda que essa prova seja desentranhada e inutilizada do processo, novamente, o juiz é ser humano, o juiz é um ser no mundo, eu não consigo tirar da cabeça dele aquilo que ele viu para ele poder julgar o caso de maneira imparcial. Então aqui o entendimento teve acesso à prova ilícita, eu não só vou desentranhar e inutilizar essa prova do processo, como eu vou passar esse processo para outro juiz. Novamente, uma medida que garante a imparcialidade do juiz, que garante o julgamento dele a partir de uma livre convicção, através das provas lícitas que estão no ato, simplesmente porque o juiz não é porque a gente desconfia dele, mas porque o juiz é um ser humano. Tá? Se eu vi uma prova que é ilícita, eu provavelmente não vou conseguir ter um juízo de valor novamente disso, sem me lembrar daquela prova que é ilícita. Concorda com isso, Marlon? Concordo. Eu tenho alguns amigos também magistrados, eu tive um amigo que infelizmente faleceu, que ele foi magistrado aqui e ele foi inclusive da Vara da Infância e da Juventude. E ele me dizia que
o julgamento era feito da seguinte forma: ele lia o processo integralmente, né? Ele pelo menos dizia que acompanhava tudo com muito cuidado, aí ele fechava o processo e decidia quem ia ganhar e quem ia perder. A partir daí, ele reabriu o processo e ali ele encontraria coisas para justificar a decisão dele. Num processo, nós temos justificativa para todos os lados, nós temos versões para todos os lados. Às vezes uma prova um pouco mais fraca, mas uma outra um pouco mais forte, mas que no frigir dos ovos vai ter coisa para... Dificilmente vai ter um processo que vai ter só coisa de absolvição, dificilmente vai ter um processo que vai ter só coisa de condenação. Então, nessa situação, o cara tem acesso a uma prova ilícita que é uma interceptação telefônica da pessoa confessando o homicídio. Eu matei mesmo e mataria de novo. Como que ele não vai pronunciar essa pessoa futuramente? Se não tiver mais nada no processo, ele vai encontrar alguma coisa. Porque ele já sabe, no íntimo dele, ele sabe que aquela pessoa cometeu aquele delito. Então, o que você está falando é completamente correto. Tira esse cara do processo e, infelizmente, a visão da legislação ela é muito boa, mas não vai impedir qualquer tipo de abuso, porque esse cara pode dar um ok para o juízo que vai pegar o processo e falar, ó, eu vi uma prova aí, e essa prova tinha alguma coisa que era muito forte em relação a esse réu. Mas, pelo menos, principalmente fora do nosso estado, que é um estado pequeno, com poucos juízes, talvez fora do nosso estado seja muito mais efetivo, que você não vai ter contato entre esses dois juízes. Separa essa situação e esse cara que ele já foi contaminado pela prova, assim como o juiz da garantia, que ele já foi contaminado por toda a situação da prisão, ele sai do processo e um outro juiz que seja efetivamente imparcial julga. Também achei fantástico esse ponto da legislação. Exato. Um terceiro ponto ali que eu pontuei como positivo, Marlon, é a cadeia de custódia. Não dá para a gente falar de tudo que foi previsto sobre a cadeia de custódia, porque eles fizeram ali uma previsão a partir do artigo 158, que fala do exame pericial, abriram lá um 158A e foram até o 158F, né? Então são vários artigos ali, acho que 8 artigos ao total, falando sobre a cadeia de custódia, mas basicamente explicando o que significa esse termo para a galera, cadeia de custódia. Sabe aquele filme americano que você assiste e quando tem a cena do crime, o pessoal faz o isolamento da cena do crime, aí pega a faca do crime e coloca ela dentro de um saquinho, esse saquinho vai lacrado, e nesse saquinho tem uma etiqueta, e nessa etiqueta são taxados quem que tirou isso da cena do crime, para quem que isso foi entregue no Instituto Médico Legal, qual foi o perito responsável, depois para quem o perito entregou o material após a perícia. Cadeia de custódia é o caminho da prova entre a sua colheita e a sua disponibilização no processo para apreciação das provas. E hoje em dia esse tema se torna demasiadamente importante quando a gente tem um fortalecimento das provas digitais. Cada dia mais as provas responsáveis pela instrução processual vão ser provas digitais. Acesso de dados em computador, acesso de dados em celulares, em todo o mecanismo de aparelho digital. E tudo isso é muito mais fácil. GPS. Hoje em dia, tudo isso é muito mais fácil de violações, de alterações de dados, do que aquela prova física. A prova digital ela está muito mais exposta, muito mais sujeita a ser alterada, e a que as alterações sejam muito mais obscuras do que a alteração feita numa prova física. Se ele limpou sangue numa faca, isso vai ser constatado. Se você encostou a mão numa faca, isso provavelmente vai ser constatado. Agora, se você apagou algo de um áudio, se você apagou algo de um computador, isso muito provavelmente não vai ser constatado se não passar por uma prova técnica. E a cadeia de custódia na prova digital vai ser responsável por garantir isso. E eu te digo, Marlon, eu tenho 2 casos no escritório, que lembro de cabeça, assim, 2 casos no escritório, que eu tenho um grave problema de cadeia de custódia. São 2 casos que têm gravação ambiental usada como meio de prova, e não tem nada na gravação ambiental que me garanta que a voz é daquele interlocutor, que no caso é o meu cliente, réu no processo, taxado como um dos interlocutores. E nos 2 casos, os meus clientes me negam ser um dos interlocutores daquela conversa. Eles falam, olha, não fui eu que estava nessa conversa, não fui eu que falei isso que estão falando, não é a minha voz, né? E são 2 processos que, infelizmente, os 2 eu peguei andando, um já peguei em segunda instância e outro peguei ao final da instrução. E, normalmente, o laudo pericial que tem no processo nesses casos é um laudo simplesmente degravando a gravação.
e falta um laudo de cadeia de custódia identificando de quem que é a voz desse interlocutor. E isso, quando a gente pede, tem uma jurisprudência defensiva bizarra, dizendo que é dispensável e etc. E a cadeia de custódia iria garantir que esse áudio não só fosse degravado, como fosse identificado a voz dos interlocutores. Então, eu acho que isso é algo que vem para... Um ponto, antes de você entrar... Pode falar. Antes de você evoluir, meu irmão, nós estamos falando de uma norma processual, né? Norma processual que, em regra, ela começa a valer de imediato para os processos em andamento. E o que você acha que vai acontecer nesse seu processo, por exemplo? Problema, né, Marlon? Porque ali o nosso artigo... Eu acho que não. Acho que o artigo 2º do CPP, né, quando ele fala lá o princípio do tempus regit actum, né, a norma processual é aplicada a partir da vigência, sem prejuízo dos atos posteriores praticados na vigência da lei anterior. Então, acho que dificilmente... Mas você já pediu a cadeia de custódia? Já foram pedidos. Hoje em dia a gente já pode falar de cadeia de custódia. Não está previsto, mas pode. Né? Já pode falar, tem uma decisão épica do STJ, né, da ministra Suzete Magalhães, não vou lembrar o número dela, mas tem duas muito boas. Já podemos falar de cadeia de custódia, mas eu acho que usar dessa previsão legal, porque essa previsão legal, inclusive, ela prevê ali a ilicitude da prova se não for respeitada a cadeia de custódia. Sim. Então, eu acho que esse benefício eu não vou conseguir utilizar, que é o mais interessante. De nada adianta prever a cadeia de custódia se não colocar uma sanção processual para o desrespeito da cadeia de custódia. E tem que ter, e essa sanção está ali. Desrespeitar da cadeia de custódia, a quebra da cadeia de custódia gera ilicitude da prova. E, por consequência, exclusão do magistrado. E, por consequência, exclusão do magistrado. Então, assim, importantíssimo. Acho que é uma previsão muito, muito importante. Agora, Marlon, sem dúvida, a parte que mais me agradou processual de todas as alterações, talvez até mais do que o juiz das garantias, porque ela vem potencializar também a atuação do juiz das garantias, que é quem vai atuar no campo das cautelares, é a parte de alteração das medidas cautelares, a partir ali do artigo 282 do CPP. Foi fantástico, foi tudo que a gente precisa para caminhar para um sistema acusatório. Eu pontuei ali, acho que 5 ou 6 pontos de avanços no campo das medidas cautelares. Vou tentar rapidamente ir citando eles aqui, Marlon, se você me permite. Primeiro, a proibição da decretação de ofício. Isso é muito importante. Não existe sistema acusatório em que o juiz pode decretar de ofício a medida cautelar. Qual é o interesse do juiz em prender alguém se o Ministério Público ou se a autoridade policial, que é quem tem interesse nessa prisão para investigar ou para acusar, não tem esse interesse demonstrado, não tem esse interesse materializado com um pedido? Tá? Então, ali está previsto a previsão de vedação. O juiz não decreta mais prisão preventiva de ofício, necessário. Todo sistema acusatório é assim. Né? Isso é algo que é permitido pelo nosso código, porque o nosso código é muito antigo, ainda que a gente tenha a reforma na parte das prisões em 2011, isso não foi adequado. Se a gente for olhar a lei da prisão temporária, que é uma lei mais nova que o CPP, mas anterior à reforma das medidas cautelares, a lei da prisão temporária, que é a 7.960 de 89, ela não permite a decretação da prisão temporária de ofício. Né? Porque a prisão temporária ocorre durante a investigação, mas aqui a vedação vem total. O juiz não pode mais decretar a prisão preventiva ou qualquer outra medida cautelar de ofício, seja no curso da investigação, onde quem faria isso seria o juiz das garantias, seja no curso da instrução processual, onde quem vai fazer isso é o juiz da instrução. Segundo ponto. Marlon, se você precisar, aí vai me intervindo, tá? O objetivo é deixar você falar aqui, cara. Valeu. O dever de fundamentar a ausência de contraditório nas medidas cautelares. Hoje a gente tem isso, tá? Em que pese e pareça que não tem, a gente tem no 282, parágrafo 3º, previsto ali que só não vai ter de uma medida cautelar quando isso puder prejudicar na decretação da medida cautelar. Vou explicar para vocês, porque até quem é advogado e atua na prática pode não estar entendendo o que eu estou falando. O correto seria que ao MP pedir a prisão preventiva, o juiz intimasse a parte, o advogado, o investigado, o acusado, para falar sobre esse pedido do Ministério Público e tão somente depois ele decidir sobre a decretação ou não. Mas isso não acontece, né? Eu até postei esses dias de eu fazendo isso num caso,
porque o Ministério Público ofereceu denúncia e na própria denúncia pediu a prisão preventiva, e eu, antes do meu cliente ser citado, antes de apresentar a resposta à acusação, protocolei uma petição apresentando argumentos contrários a esse pedido de decretação de prisão preventiva. Seria assim sempre, mas eu fiz isso em toda a minha carreira profissional 2 vezes. E agora a alteração trouxe uma previsão que o juiz tem que fundamentar, e fundamentar baseado em circunstâncias do caso concreto, ele diz. Então é uma fundamentação real, não é aquele parágrafo genérico que ele poderia utilizar ali para falar que neste caso é prejudicial. Não, ele pediu uma fundamentação no caso em concreto. Então o juiz vai ter que mostrar elementos daquele caso em concreto para falar o porquê dele não estar intimando o acusado, o investigado ou seu advogado para se manifestar acerca da decretação de uma medida cautelar. Terceiro ponto, Marlon, quem dera que fosse é o dever de sensacional. Terceiro ponto é também o dever de fundamentar, e novamente ele fala, dever de fundamentar com o caso em concreto o porquê de não ser decretada medidas cautelares ao invés da prisão preventiva. Porque hoje em dia vem aquele parágrafo genérico, né? Aquele parágrafo genérico na decisão do juiz que decreta a prisão preventiva, dizendo: dada a gravidade do fato e as circunstâncias do agente, as medidas cautelares do artigo 319 se mostram inadequadas ao caso em tela. Você viu? Eu tenho até decorado ele. Que é sempre assim. Todo juiz praticamente usa sempre esse mesmo. Né? E aqui ele falou, não, você tem que Acho que ele escreve só a primeira, no caso em escreve concreto. só a primeira palavra e aparece o resto. Exato, certeza. Já vem automático no Word dele. Já vem automático. Exato. Agora não, agora o juiz vai ter que dizer, né? Olha, para o Marlon do criminalista, não cabe a medida cautelar, neste caso, do artigo 319, inciso tal, porque neste caso, e aí fundamentar, vai ter que dizer o porquê. Se isso não fizer, a decisão que decretou a prisão é nula. Tá? Quarto ponto, que vem sido bastante debatido nos tribunais superiores, hoje, eu até falo para os colegas, quando estou falando de prisão cautelar, é a maior eficiência que eu tenho no meu escritório em revogação de prisões cautelares, ausência de contemporaneidade. O sujeito praticou o fato lá em 2017, e aí vem decretar a prisão preventiva dele agora, em 2019. Não tem contemporaneidade entre a prisão e o fato. Né? Não tem necessidade dessa prisão. E o próprio código agora veio positivar e exigir isso que na jurisprudência já é exigido. Mas para mim, Marlon, aqui é a maior vitória no campo das cautelares. Estou para dizer que para mim é a alteração. Se eu tivesse que dar um só, como ponto mais positivo, é esse. Tá? A necessidade do juiz reavaliar a decretação da prisão preventiva a cada 90 dias. Puta, isso é fantástico, Marlon. Num país em que a gente tem 40% dos presos provisórios em prisão preventiva, essa necessidade de fundamentação e de reavaliação da prisão preventiva em 90 dias pode, quem sabe, se for feita com seriedade, se for feita de uma maneira séria, da maneira correta, isso vai, sem dúvida, diminuir o nosso índice de prisão preventiva. O que o Gustavo falou aqui? O juiz daqui da comarca converteu o flagrante em preventiva sem audiência de custódia. Bizarro, né? Disse ainda que não fez audiência de custódia porque não tinha defensor na comarca e não constituiu advogado. Faria o HC hoje à noite. Loucura, né? É isso aí que a gente tem, uma loucura hoje. Né? Não tem defensor e a justiça não nomeia ninguém. Inclusive, Gustavo, te falando, uma outra previsão no campo das cautelares é tornar... Está na lei, né? Então, está na lei, tem que respeitar. Não é só a jurisprudência, mas é a lei falando. A prisão em flagrante é ilegal se não for realizada audiência de custódia num prazo de 24 horas. Esse ponto também é muito importante, tá? Então, acho que no campo das cautelares aqui... Para quem é preso na sexta. Acabou. Eu acho que esses pontos das cautelares é o mais importante, viu? É o mais importante. Trouxe lá também um dever de fundamentação das decisões sob pena de nulidade. A gente tem um grave problema sobre isso ainda, decisões sem fundamentação. E esse artigo da decisão fundamentada, Marlon, é cópia, eu cito bastante ele, tenho ele na cabeça, é cópia do 489, parágrafo 1º do novo CPC. Eu cito muito esse artigo em analogia nas minhas petições, porque o 489 foi um artigo que discorreu ali sobre a fundamentação das decisões, inclusive prevendo algo que eu utilizo muito,
Hoje, o HC que o Jefferson está fazendo aqui no escritório é um HC por falta de distinguish. A gente entrou com um HC no STJ e toda a jurisprudência do STJ daria procedência naquele nosso caso. E a ministra não deu procedência, denegou o nosso HC, sem analisar qual seria a diferença daquele meu caso para toda a jurisprudência pacífica do STJ. Essa é a ausência do distingue-se, dever de distinção. Ele tem que distinguir, dizer, ó, esse caso aqui não se aplica toda a gama de jurisprudência que foi citada pelo advogado por conta disso, né? E esse artigo que previu a fundamentação das decisões no pacote anticrime é a cópia desse 489, parágrafo 1º do CPC, que a gente já pode ir usando, viu, galera? Já pode ir usando o teu 489, parágrafo 1º do CPC em analogia. Vamos passar para os pontos negativos rapidinho, Marlon, que a gente só tem mais 10 minutos de live? Eu acho que a gente pode só falar do acordo, cara, porque 10 minutos não vai dar tempo de falar sobre tudo, depois a gente fala um pouquinho mais do acordo, pode ser? Então diz aí, Marlon, porque o acordo de não persecução penal eu sei que é algo que toca bastante aí para você também. Cara, eu considero sim um ponto negativo, considerando como ele foi previsto nesse novo projeto anticrime, porque ele vai ser abrangente demais, ele vai pegar basicamente uma grande parte do Código Penal e vamos deixar novamente a critério do Ministério Público essa tomada de decisão. E a gente se depara hoje em dia com acordos de não persecução penal que são rasteiros, que não tem condizência com a realidade. A gente tem um acordo de não persecução penal que esconde algumas coisas, que esconde o que efetivamente foi dado ao Ministério Público em troca daquele acordo, e isso vai acabar gerando que o Ministério Público ele vai ajudar quem ele quer ajudar, e com quem ele não se importa vai continuar o processo correndo. Vai virar um processo, vai ter que ser uma skill que o advogado criminalista vai ter que começar, porque gostando ou não gostando, infelizmente é uma realidade, né? Então nós vamos ter que desenvolver essa skill da negociação, do momento, de como conversar, do que entregar, do que não entregar, coisa que a gente já tem que desenvolver para a colaboração premiada, vamos ter que aumentar um pouco essa skill para a questão do acordo de não persecução, mas eu acho muito, muito perigoso qualquer situação que a gente deixe a cargo do Ministério Público. Eu entendo que nós temos promotores que são muito bons, mas eu tenho aquela visão que eu já compartilhei com você e com outros alunos e com outras pessoas em várias oportunidades, que não é uma questão do promotor, é uma questão de que aquela pessoa ela fica tão acostumada a lidar com gente ruim, a lidar com gente que efetivamente cometeu crime, que aquilo cria uma casca nela e ela parte do pressuposto que todos os outros são como aquele. E isso acaba causando um prejuízo porque ela não consegue enxergar uma situação que se diferencia daquele todo. E a partir do momento que a gente deixa na mão do Ministério Público, isso vai ficar muito claro. Se isso tivesse previsto no pacote como direito público e subjetivo do sujeito, aí seria diferente, né? Com certeza. Mas até, por exemplo, institutos como a suspensão condicional do processo, como a transação penal, a gente tem discussões ainda a nível de tribunais superiores de se mesmo se cumprindo os requisitos, o sujeito teria um direito público subjetivo a esses institutos, o acordo de não persecução penal novamente vai ter que passar por toda essa discussão. Talvez algo que faltou ali no pacote foi prever, se fosse para ter o acordo de não persecução penal, como direito público subjetivo, para daí não deixar o arbítrio do Ministério Público escolher com quem ele quer fazer acordo ou com quem ele não quer. E algo que você falou no começo, Marlon, que é muito interessante, é até uma proposta para os acadêmicos que estiverem assistindo aí a gente, faça uma análise, ao menos do Código Penal, quantos crimes vão ser abrangidos pelo acordo de não persecução penal. Porque numa conta baixa que eu fiz aqui no escritório, um dia brincando com o Jefferson, logo no dia que saiu o pacote anticrime, a gente saiu para tomar um café e analisar, cerca de 80% dos crimes do Código Penal vão ser abrangidos pelo acordo de não persecução penal. 80% dos crimes. E essa realidade deve ser em todas as leis penais. Eu acho que a gente deve ter 80% dos crimes no Brasil abrangidos pelo acordo de não persecução penal, né? E aí, para quem é fã do Moro como um sujeito combativo à corrupção, e eu não estou querendo aqui te botar pilha política, você que está assistindo, mas só para dizer, os crimes contra a administração pública, todos, tá? Todos os crimes contra a administração pública, que são os crimes do agente corrupto, vão ser possíveis de acordo de não persecução penal.
Então, para mim, para o sujeito que está ali num crime de colarinho branco, nem me interessa mais sentar na mesa para fazer delação. Eu, entre ser delator e fazer um acordo de não persecução penal, eu prefiro muito mais fazer um acordo de não persecução penal. Sem dúvida, né? Tanto que dá Minha pra compreensão gente... como advogado. Não, sem dúvida. É claro que vai ter, cada caso vai ter a sua peculiaridade, né? Mas a princípio, o acordo de não persecução sempre vai ser mais positivo. Ainda mais porque a gente vai ter aquela discussão de se aquela condição do Ministério Público é razoável ou não, né? A gente vai poder brigar sobre essa condição, assim como a gente já briga hoje na suspensão do processo, em alguns casos. Exatamente, exatamente. Outra coisa que me chamou a atenção ali, Marlon, foi sem fundamento nenhum. No pacote que o Moro mandou para o Congresso, ele previa a prisão automática na condenação do júri, né? Sobre Sim. o argumento de que a soberania dos vereditos já permitiria executar. Soberania dos vereditos está no artigo 5º da Constituição Federal, pessoal. O que está no artigo 5º da Constituição Federal é o direito garantia de quem? Do réu, tá? Então ele não pode ser preso automaticamente por conta de um direito que é dele, por conta de uma garantia que é dele, que visa proteger a sua liberdade. Está errado essa compreensão. E aí eles mexeram nisso para permitir que o sujeito fosse preso automaticamente se a pena fosse igual ou superior a 15 anos. Sabe o que isso vai acarretar? Tem um efeito black slash aqui do judiciário. Os juízes no júri, que são caneta pesada, vão começar a condenar o cara sempre jogando a pena para 15 anos ou mais, para poder já colocar o sujeito a cumprimento de pena ali após a condenação. Isso vai acontecer, e outro efeito black slash que vai acontecer é nos recursos, viu, Marlon? Que é a suspensão do prazo prescricional nos embargos de declaração e nos recursos em tribunais superiores. A única coisa que faz os tribunais superiores correrem para julgar recurso criminal hoje é o prazo prescricional. Para não prescrever, eles correm para julgar. A partir do momento que eu tiro a espada da prescrição batendo ali, eles vão sentar em cima e a razoável duração do processo está extinta. Acabou a razoável duração do processo se eu tirar o prazo prescricional das instâncias superiores. Com certeza. Eu lembro desse efeito inverso na época que nós tínhamos o protesto para o novo júri, que o juiz dar uma pena maior de 20 anos era quase impossível. Ela dava 19 anos, 11 meses e 29 dias, mas não dava 20 para não ter protesto para o novo júri. Agora vai ser o inverso nos 15 anos. Exatamente. Exatamente. Só que ali você até tinha, né? Não perdia um recurso, que era o protesto por novo júri, mas ganhava uma pena mais baixa. Hoje você vai sair com o seu cliente preso e vai ganhar uma pena mais alta. Então, duplamente prejudicial. E isso, gente, vai causar mais habeas corpus no Poder Judiciário. Por quê? Porque o advogado vai começar a entrar com HC, né, preventivo, antes de fazer júri. Eu não vou fazer mais júri sem HC preventivo. Vou entrar com habeas corpus preventivo para fazer o júri. E aí, se perder no HC preventivo, depois vou entrar com outro HC se o cara for preso após o júri. Então, isso vai aumentar a demanda do Poder Judiciário e eles não pensam nisso na hora que aprovam uma medida dessa. Com certeza. Meu amigo, acho que a gente tem que encerrar, porque faltam 2 minutos. 2 minutinhos. Eu sou péssimo nesse negócio, eu já perdi 200 vezes que eu fiz live, eu sempre passo, e ela me corta no meio do caminho e tem que ficar voltando. Então, vamos adotar uma atitude que normalmente o João adota. Acho que você já fez live com ele, eu nunca fiz, mas eu assisto as lives de vocês, as lives do João, recomendo a todo mundo que assista as suas lives, as lives do João, as lives de todos os doutores que aqui estão, mas de fazer uma fotinha. O que você acha? Vamos lá? Faz uma fotinha e a gente pede para o pessoal positivo compartilhar essa foto. Exatamente, galera. Quem está assistindo aí, faz um print,